Um veículo bastante interessante, eu gosto demais particularmente, e na grande maioria dos casos eu recomendo que a pessoa que nunca investiu, que nunca fez nenhum investimento, que está fazendo investimento pela primeira vez, comece por eles. Por quê? Porque, novamente, você está contando com uma estrutura de uma gestora e a segurança, né, vamos dizer assim, de um time que sabe muito bem o que está fazendo. Ah, mas Blanco, esse veículo ele está imune a perdas, né? Ele sempre ganha? Não, não é por esse lado. Mas você tem profissionais que vivem disso, vivem do mercado e que com uma, assim, boa taxa de acerto tem sucesso nos seus investimentos. Então, eu sempre sugiro que, na medida do possível e na medida que você vai tomando mais segurança também, vá fazendo a sua realocação. Mas se você nunca fez nenhum investimento, né, é a sua primeira vez abrindo uma plataforma de uma corretora, vendo aquela infinidade de opções para você fazer os seus investimentos, que você comece pelos fundos de investimentos. E como eu já adiantei em algum momento, a gente tem fundos de investimento só de renda variável, fundos de investimento só de renda fixa e os chamados multimercados. A grande maioria é de multimercados. Então ele pode ser 20% renda fixa, 80% renda variável, ou o contrário, ou meio a meio. Cada fundo tem a sua característica e é importante que você leia o prospecto do fundo, leia com bastante detalhe tudo, qual é a estratégia do fundo, qual é a tese, o que está na cabeça daquele gestor para que você tome uma boa decisão. Tá? Então, fundos de investimento são formados pela união de vários investidores e geralmente são enquadrados dentro da categoria de renda variável. Entretanto, fundos referenciados ao DI fazem parte do grupo de renda fixa. Então, como eu disse, né, a gente tem fundos de investimento em renda variável, em renda fixa ou também os multimercados. A grande maioria é multimercado. E aí, o que eles podem investir? Né? Eles podem investir em renda fixa. Eles podem... O que é renda fixa? Títulos bancários, títulos privados ou títulos públicos. Também ativos cambiais, né? Então, dólar, propriamente dito. Derivativos, commodities. O que é commodity? Soja, milho, boi, petróleo, né? São exemplos de commodities, tá? Ações. Eles também podem comprar outros fundos, dependendo da sua categoria. Então, um fundo A que compra cotas do fundo B, C, D. Então, você não compra o ativo diretamente que o fundo B, C, D compram. Você já compra direto a cotas daquele fundo B, C, D. Isso é super comum, tá? Então, é chamado fundos de fundos. Fique atento a isso também. E outros ativos que esses fundos podem compor em sua carteira. E aí aqui, por que eu recomendo que você comece por esses fundos? Primeiro, que a seleção do fundo vai ser mais simples, tá? Por quê? Porque você precisa olhar o histórico dele, claro, isso é importante, olhar a taxa de administração, observar também qual é a equipe que está por trás, a equipe de analistas, a equipe de gestor, de administrador, onde que esse fundo está custodiado, quem que é o administrador, né? Tudo isso vai te dar, assim, confiança, né? Confiança, eu acho que essa é a melhor palavra para que você tome as suas primeiras decisões com relação aos seus investimentos. Então, por isso que o fundo é um bom caminho, porque você não está sozinho, você está contando com a ajuda e a taxa de administração, inclusive, é para essa finalidade, tá? Tem muita gente que fica bravo, que diz que isso não deveria existir, enfim, que não existe almoço grátis, que o mercado financeiro quer tomar o seu dinheiro. Mas veja, existem profissionais trabalhando lá. Então, pagar a taxa de administração faz parte da remuneração de um trabalho comum, né? Como se pagasse a comissão do vendedor, né? De quem te vendeu uma roupa, tá certo? Então, é natural, faz parte do mercado, é normal. O que você tem que avaliar é o quanto de taxa que esse fundo está te cobrando, né? Um fundo passivo está de bom tamanho, uma taxa de 1%. Um fundo ativo e que tem um bom histórico de performance, tudo bem ele cobrar algo em torno de 2,5%, já que ele te entrega algo bem superior, tá? Mas tudo é muito relativo de fundo para fundo, você precisa estudar com bastante cautela, tá?
Não é porque tem uma taxa de administração que isso é horrível, que aquele fundo não presta. Então toma cuidado com esse tipo de fala absolutista, que isso sempre é problemático para os seus investimentos, tá? Tenha bastante cautela em qualquer linha de raciocínio que você vá, tanto muito conservador, tanto muito agressivo, tá? Tenha bastante cautela nisso tudo. Mas de toda maneira, fundos de investimentos é um bom veículo para você começar os seus investimentos e já fazer, já ganhar essa confiança como investidor. E aí com o tempo você pode investir em fundos mais complexos ou ainda fazer os desinvestimentos em fundos, né, e fazer a sua alocação direta, aí como você preferir, como você se sentir melhor, tá certo? Então essa é a nossa aula sobre fundos de investimentos e você já sabe, existe um curso aqui na Sacra Educação com mais detalhes, o que você precisa olhar num fundo, o que é importante se observar, quais são os pontos de atenção, o que considerar, o que não é necessário considerar no fundo, quais são os cuidados e os riscos, como que eu meço a volatilidade do fundo, como que eu avalio a equipe de gestão, a equipe de analistas, os decisores do fundo e assim por diante, tá certo? Então existe um curso aqui também, de novo, você tem uma condição especial e que ela pode se encerrar a qualquer momento, então aproveite o quanto antes para você ter acesso a mais conteúdo de qualidade aqui na Sacra Educação. Tá joia? E nos vemos já na próxima aula.